Olá pessoal, tudo bom? Quem fala aqui é o professor Márcio Moscoso e hoje estaremos dando início à nossa disciplina de programação para dispositivos móveis ou programação de aplicações para dispositivos móveis utilizando o J2ME. Na aula de hoje estaremos falando sobre o ambiente integrado de desenvolvimento para a programação de dispositivos móveis, como realizar a instalação desse ambiente integrado de desenvolvimento, algumas pastas que são geradas após a instalação deste ambiente, o ciclo de vida de uma aplicação, ou seja, como funciona internamente a um dispositivo móvel, como por exemplo um celular, uma determinada aplicação. Assim como no final nós realizaremos a execução de um pequeno exemplo, ou seja, nós teremos um primeiro contato com uma aplicação, porém iremos visualizar esta aplicação em um simulador. Antes de darmos início à instalação do ambiente integrado de desenvolvimento, vamos falar um pouco sobre o que é J2ME ou Java ME. A plataforma Java Micro Edition Java ME oferece um ambiente robusto e flexível para aplicações executadas em dispositivos móveis integrados, como por exemplo celulares, set-top boxes, reprodutores de discos Blu-ray, dispositivos de mídia digital, módulos M2M, impressoras, entre outros. A tecnologia Java ME foi originalmente criada para lidar com as restrições associadas à criação de aplicativos para pequenos dispositivos. Para essa finalidade, a Oracle, que atualmente é podemos dizer assim, empresa que trabalha com todas as aplicações envolvendo Java, definiu o básico para a tecnologia Java ME para acomodar esse ambiente limitado e possibilitar a criação de aplicativos Java executados em dispositivos pequenos com memória, vídeo e capacidades de processamento limitados. A plataforma J2ME ou JME consiste de máquinas virtuais e APIs especificadas em documentos de configuração ou configurations, que são os CDC e CLDC. Estes em conjuntos com perfis, que são os profiles, o MIDP, para uma determinada aplicação ou mercado. Se por um acaso você desejar se tornar um desenvolvedor de configurações e perfis, você tem que saber que isto se dá de acordo com processos estabelecidos pela comunidade Java. Neste processo, podem participar o setor privado, público, neutro ou mesmo indivíduos. Há votações para aprovação de uma determinada especificação, que só se torna pública uma vez que é aprovada pela maioria. Ora, você tem que entender que quando for aprovada, significa que a sua aplicação, o seu desenvolvimento, podemos dizer assim, ele já passou por testes e, consequentemente, está aprovado e pode ser disponibilizado para a comunidade em geral. Bem, a versão suportada na maioria dos dispositivos celulares no Brasil é o CLDC 1.0 e o MIDP 1.0. O que é então o CLDC? CLDC significa Connected Limited Device Configuration. Contém uma API mínima para poder rodar aplicativos em dispositivos móveis com limites de processamento e memória, tais como celulares, smartphones, tablets e PDAs. Em oposição ao CLDC,
temos o CDC, que é o Connected Device Configuration, que supõe dispositivos com mais capacidades, tais como set-box digitais, screenphones, Nokia Communicator e alguns dispositivos, ou melhor dizendo, alguns PDAs mais poderosos. No que diz respeito ao CLDC para aparelhos celulares, temos as seguintes características. Hardware mínimo requerido será mínimo de 160 KB de memória para Java, um processador de no mínimo 16 bits com baixo consumo, ou seja, adequado a baterias típicas de um celular, e conexões de rede, neste caso, wireless. O software, que inclui suporte a um subconjunto de linguagem Java e a um subconjunto de máquina virtual Java, que definam um núcleo de funções que permitam o desenvolvimento de aplicações móveis. A segurança que o CLDC define, no caso, está baseada no chamado Sandbox Security Model, isto é, a máquina virtual terá um espaço de memória independente do resto das aplicações do celular, tais como agenda, tons, imagens, configurações, browsers, WhatsApp, etc. Nesse modelo de segurança, restringe-se as operações que podem ser executadas a um conjunto de funções da API. Nenhuma outra operação é permitida. Com isso, a aplicação não pode acessar a área de memória do calendário ou agenda de contatos do aparelho do celular, por exemplo. Outro ponto importante no que tange ao Java é o fato que não é permitido carga de classes definidas pelo usuário, de forma a garantir a segurança de qualquer aplicação desenvolvida com a API CLDC. Essa é uma diferença significativa em relação ao Brill, por exemplo, que não define limites a aplicações que, por sua vez, podem acessar áreas de memória de qualquer parte do celular, compartilhar dados com outros aplicativos e alterar áreas de código, por exemplo. O fato do C++ permitir acesso via apontadores de memória, que são os ponteiros, mais comumente conhecidos, o que o Java na verdade não possui, Java não possui ponteiro, ajuda o Brill, por exemplo, a ser mais flexível. Porém, exige que, no caso, um programador saiba o que ele vai estar fazendo. Ele tem que saber a posição de memória para poder gerenciar isso. Por esse motivo, o custo de desenvolvimento no Brill é mais alto. Ou seja, o programador ele tem que ser experiente, ele tem que saber onde é que ele vai estar escrevendo. Pois toda aplicação tem que ser testada e certificada pela Qualcomm, que no caso é a empresa detentora do Brill, para garantir que não se introduza na rede aplicativos mal intencionados ou simplesmente mal feitos. E com isso, ponha-se em risco toda a credibilidade do Brill. Então todo o cuidado tem que ser tomado. No caso do Java, na plataforma J2ME, corta esse risco logo pela raiz, o que faz ser mais limitado, porém seguro e com custos de desenvolvimento menores. Em cada plataforma há suas vantagens e suas desvantagens, como eu acabei de dizer. No topo da camada de CLDC, temos a camada de software chamada Profile. O Profile, ou perfil, especifica um conjunto de APIs que moldam-se, no caso, a um determinado tipo de dispositivo. A diferença entre a configuração e o perfil é que a configuração descreve
de forma geral, uma família de dispositivos, enquanto que o perfil fica mais específico para um tipo particular de aparelho em uma dada família. O perfil não somente acrescenta funcionalidades àquele particular aparelho, podemos dizer assim, o perfil ele vai acrescentar apenas aquela funcionalidade ao aparelho, aquele específico aparelho. O perfil MIDI contém, por exemplo, APIs para aparelhos celulares, enquanto que o CLDC aborda APIs para dispositivos móveis de pouca capacidade de processamento, dentre os quais temos celulares e pagers, entre outros. O CLDC define em sua API os pacotes java.io, java.len, java.util e java.microedition.io, conexão e interfaces no caso. Notem desses pacotes que nós falamos, repetindo, java.io, java.len, java.util, java.microedition.io. Se vocês observarem, não há suporte a ponto flutuante, suporte completo à classe erros J2SE, por exemplo. Há referências fracas, verificação de arquivos de classe, então finalizações, reflexões, tree groups. Então não há nada desse, não há suporte a nenhum desses. O MIDI define tudo o que há no CLDC com a adição aos pacotes java x.microedition.lcdui, interface com o usuário. Java microedition.rms, sistemas de gerência de registro para persistências de informações, Java microedition midlet, suporte para aplicações MIDI ou chamados midlet. Dando continuidade à nossa aula de hoje, iremos agora falar sobre os ambientes integrados de desenvolvimento, ou seja, as ferramentas necessárias para o desenvolvimento da nossa aplicação JME. Ok. Então, como nós falamos, para que nós possamos desenvolver as nossas aplicações em Java, é necessário que tenhamos instalados no nosso computador as ferramentas mínimas, as ferramentas básicas necessárias para o seu desenvolvimento. E, no nosso caso, nós iremos iniciar o desenvolvimento das nossas aplicações através do nosso Wireless Toolkit, que é uma ferramenta utilizada para o desenvolvimento das nossas aplicações. Através dessa ferramenta, nós iremos fazer as configurações iniciais das nossas aplicações e que estará, no caso, interligada ao nosso JDK, que é o Java ME Platform. Então, você vai poder desenvolver as suas aplicações, se for o caso, nesse primeiro momento, é claro, em um bloco de notas, por exemplo. Em seguida, você deverá chamar essa sua aplicação, seu arquivo, seu código-fonte, através do Wireless Toolkit. E em seguida vai executar a máquina virtual Java e vai realizar todo o processo de compilação e execução das nossas aplicações. Então, nosso primeiro passo, antes de executar ou de instalar o Wireless Toolkit, é necessário que a sua máquina tenha o Java ME Platform SDK. Nesse caso, como estamos mostrando aqui no nosso vídeo, nós temos um endereço o qual você pode baixar
realizar o download, no caso, do seu SDK. Após encontrar o link, né, para o download, downloads, como mostra aqui no slide, você deve baixar para a sua máquina. Em seguida, executar a sua aplicação, como nós estamos observando aqui nesse slide. Depois, continuando ainda o processo de instalação do JDK ou do SDK para Java ME, observem que é um processo, de certa forma, não tão complexo. Basta efetivamente seguir os links ou os botões, podemos dizer assim, para passar para as próximas etapas. Tá? Em seguida, após a instalação do SDK, nós iremos para o site lá da Oracle para baixarmos o Wireless Toolkit, que é outra ferramenta efetivamente que nós iremos utilizar para executar, compilar e executar nossas aplicações. Através do Wireless Toolkit nós também vamos poder escolher os dispositivos móveis que nós gostaríamos de visualizar as nossas aplicações. É claro, lá na frente nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas no Wireless Toolkit, os dispositivos, os emuladores que ele disponibiliza são os básicos, né? São os mais simples. Não espere que você não vai encontrar nesse Wireless Toolkit um dispositivo que seja equivalente ao seu celular, por exemplo. Você vai precisar, no caso, baixar uma API associada a esse seu dispositivo e instalar no Wireless Toolkit. E aí sim, você vai poder virar sua aplicação em um emulador com as características equivalentes ao seu dispositivo, ao seu celular. Então você vai baixar o software, né? Em seguida, inicia o processo de instalação do mesmo na sua máquina, como está demonstrando aqui no slide. Continuando a instalação do mesmo, como eu falei anteriormente, o processo não é tão complexo, basta seguir as instruções, basicamente apertar os botões Next, né, seu próximo. E finalmente você vai ter a sua janela inicial da sua aplicação, como está aparecendo aqui. Então, nessa etapa aqui, você vai escolher ou melhor, vai criar a sua primeira aplicação. Então, para começar o seu primeiro projeto, você vai escolher a opção aqui para criar o seu projeto, né? Então, use o botão New Project para você criar o seu novo projeto. Então, vai aparecer essa janela aqui para você, né? Uma janela em configurações será aberta. Para seguirmos adiante, escolha Custom e clique em OK. A partir do momento que você solicita a criação de um novo projeto, uma janela será aberta, no qual você deve informar o nome do projeto e o nome da classe Midland, que é a classe principal, a classe no qual serão escritos os seus projetos. Então, ao confirmar, ao criar o projeto, uma nova janela vai ser aberta, o qual você deve selecionar a opção Custom, o qual vai informar ou vai garantir, vai manter as configurações padrões do seu projeto. Em seguida, ao selecionar essa opção, você vai observar que você pode definir os perfis e as configurações para o celular o qual você vai desenvolver. Uma observação é que essas definições, tanto de configuração quanto de perfis, devem ser definidas conforme o celular o qual você está desenvolvendo a aplicação.
Então, se você tem um celular no qual gostaria de executar as aplicações desenvolvidas no Wireless Locates, você inicialmente tem que verificar estas configurações. Pode ser o CLDC 1.0 ou não, que é 1.0 é inicial. Da mesma forma, você tem que escolher o MIDI, ou seja, o perfil para o celular em questão. Após definições tanto dos perfis quanto da configuração, você aperta no botão OK, o qual irá criar o seu primeiro projeto, conforme a tela ao lado. Feito isso, você pode verificar o local onde a sua aplicação foi salva, conforme eu citei no slide. Tem a informação aqui no slide. Então, nesse local, onde está o nome do seu projeto, para o seu projeto propriamente dito, você vai observar que existem algumas pastas, como indicado aqui no texto. Estas pastas servem para o quê? A primeira pasta serve aqui como arquivo, o qual serão carregados para o celular. Então, quando você desenvolver a aplicação e gerar o arquivo de execução para o celular, esse arquivo será salvo nessa pasta. Ao lado você tem as bibliotecas adicionais para o projeto. Caso você queira baixar uma biblioteca de algum site, de algum outro fabricante, você salva nessa pasta. Ao lado você tem os recursos adicionais, como no caso os arquivos de imagens, sons, propriedades, entre outros. E por fim, você tem a pasta no qual estão gravados o código-fonte, ou seja, todas as classes ficarão nessa pasta. E é necessário que o editor externo, como um Notepad, caso você esteja trabalhando com Notepad, esteja nesse local. Certo? Então é a partir dessa pasta que você irá salvar as suas aplicações. Darmos com a escrita do código propriamente dito, é importante definir alguns conceitos e entender o ciclo de vida das aplicações mobile. Uma aplicação móvel escrita em Java é chamada de Midlet. Mid, M-I-D, vem de M, Mobile, e Information, D, Device, ou seja, dispositivos de informação móveis. A classe principal de cada aplicação móvel, a classe executável, por assim dizer, portanto, deve estender a classe abstrata Midlet, pois é esta classe que oferece os principais métodos para controlar o ciclo de vida das aplicações. Aplicações móveis não possuem método main para rodar, como nós estamos acostumados em Java ou em C++, por exemplo, mas sim o método startApp, definido na classe abstrata Midlet. As aplicações móveis possuem três estados: iniciado, pausado e destruído, que representam o ciclo de vida das aplicações móveis e representam, respectivamente, os momentos em que as aplicações começam a rodar. No caso startApp, entram no estado de pause, como podemos observar no slide, pause app, e são finalizadas, destroy app. As aplicações entram no estado de pause quando, durante a execução das aplicações, o dispositivo móvel recebe podemos dizer assim, chamado de algum evento com maior prioridade do que a aplicação em execução. Como exemplo, o recebimento de uma chamada telefônica. Em algumas situações, se você já se deparou com esta, quando você estiver jogando, por exemplo, e alguém realiza uma ligação para você, a sua aplicação, no caso do seu jogo, ele irá parar
vai entrar no estado de pause e o sistema do celular vai dar prioridade para a sua ligação. Ao término da ligação, ao término, no caso da ligação em si, o sistema retorna para o seu jogo, mostrando que ele ficou no estado de pause, e você decide se você vai reiniciar ou entrar no modo ativo da aplicação ou simplesmente destruir a aplicação. Além disso, uma aplicação pode entrar no estado de pause a pedido do usuário. Já o estado destruído, destroyed, é acionado quando a aplicação é finalizada, como nós acabamos de informar no caso do jogo. É um fato que pode ocorrer a pedido do usuário que está executando a aplicação ou quando ocorre algum erro desconhecido ou não tratado pelo programador e que implica na finalização abrupta da aplicação. Em resumo, podemos dizer o seguinte: a classe abstrata Midlet, principal, define todos os métodos necessários para gerenciar o ciclo de vida das aplicações móveis. E toda aplicação deve ter uma e somente uma classe que estende a Midlet, e que deve, portanto, implementar os três principais métodos dessa classe, que são o Start App, como você está vendo no slide, Start App, como o número 2 aqui, o Pause App, como está representado aqui na representação, no caso número 3, né? Essa chamada, no caso. Tem o Pause, o Active, é o Start, né? O Pause, e o Destroy App. A partir de agora, iremos nos referir às aplicações móveis como Midlets, certo? Então, toda vez que nós estivermos desenvolvendo uma aplicação, nós vamos estar nos referindo àquela aplicação como sendo um Midlet. Iremos agora desenvolver uma aplicação chamada de primeira Midlet, o qual irá utilizar dois componentes de interface gráfica de alto nível e três comandos, os quais funcionam como botões em outras plataformas de desenvolvimento, ou seja, permitem com que o usuário execute alguma ação que está associada com cada um dos comandos oferecidos a ele pela aplicação. Independente da IDE que estará sendo utilizado, no nosso caso, nós podemos escrever as nossas aplicações num bloco de notas ou numa outra, como o NetBeans, por exemplo, ou Eclipse. O esqueleto básico da nossa classe Java da aplicação, no caso a Midlet, está representado aí neste slide. Observe que a classe primeira Midlet, que é o nome do nosso projeto, assim como também da nossa classe, estende a classe Midlet e, por isso, tem que implementar os três métodos já discutidos anteriormente, que são o Start App, o Pause App e o Destroy App. As duas primeiras linhas dessa nossa aplicação representam as importações necessárias para o funcionamento da Midlet. O pacote Midlet contém a classe Midlet, que utilizamos em nossa aplicação. Ou seja, o pacote que você está vendo na primeira linha, import espaço javax.microedition.midlet, esse pacote Midlet, tá certo? Contém a classe Midlet, que é a que está sendo estendida pela nossa aplicação. E o pacote LCDUI, que você pode observar na segunda linha,
contém as classes que definem a interface gráfica com o usuário. Como você pode observar, a Midlet, no caso a nossa aplicação, não apresenta nenhuma funcionalidade, já que ainda não dissemos a que ela irá fazer, né? No caso, qual é a aplicação da mesma. Simplesmente definimos primeiro a Midlet. Mas eu posso afirmar que esta Midlet, no caso que se chama primeira Midlet, compila e executa perfeitamente. O próximo passo, portanto, é implementar alguma funcionalidade nessa Midlet.